Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu irei falar sobre coisas que impedem o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Todos nós que buscamos a Deus e que escolhemos estar em sua presença, queremos ser tocados, queremos ser cheios de Deus, queremos experienciar o toque do Espírito Santo e sentir o poder do Espírito Santo sobre nós. E eu vou citar para vocês aqui algumas coisas que atrapalham esse mover do Espírito em nossas vidas. A primeira coisa que eu irei falar é algo que eu observo muito, assim, que muita gente utiliza isso aqui, e eu não concordo, que são truques psicológicos para manipular as pessoas. Algo que a gente tem que entender é que o Espírito Santo ele não precisa ser manipulado. Ele por si só faz a obra que ele tem para fazer. Ele não precisa que a pessoa utilize truques de psicologia para poder tocar alguém. É claro que a gente tem que saber separar as nossas emoções do espiritual. Tem alguns momentos que uma coisa vai entrelaçar com a outra, porque o nosso emocional também faz parte de nós e é importante que nós tenhamos também. Só que eu estou falando que algo que eu já observei muito. Por exemplo, tem alguém ministrando, a pessoa começa a manipular o emocional da outra, a falar coisas que você percebe que ali não é o Espírito Santo. É a pessoa que entende psicologia, estudou psicologia. E quem ler um pouco não precisa nem você ser estudado, ter um conhecimento amplo nessa área. Quem costuma ler psicologia, livros, estudar um pouco sobre, sabe como é que funciona. Então eu percebo que tem pessoas que usam truques ali no momento do culto para manipular as pessoas. Tem alguns lugares que ensinam técnicas. Por exemplo, se você for estudar teologia, você vai entrar aí, né, para fazer um curso ali. Você vai ver que lá dentro eles ensinam técnicas de psicologia para mexer com o emocional das pessoas. E tem pregadores que utilizam essas técnicas. Eu digo porque eu já estive próximo de pessoas assim, eu já estive dentro de um seminário de teologia. Então eu sei o que se passa lá. É por isso que hoje tem alguns conhecimentos que eu prefiro não ter. Eu realmente decido não saber, porque eu sei que de algum modo aquilo pode me confundir. E uma vez que tu aprende algo, já foi. Eu não estou falando aqui que é errado estudar psicologia, até porque eu gosto muito dessa área, mas só que quando se trata da manifestação do Espírito Santo, ele não precisa disso. A gente não precisa manipular. A gente não precisa mexer com o emocional das pessoas para elas sentirem o toque. Não precisa. É ele quem faz a obra por completo. Ele é poderoso para fazer isso. Então nós não precisamos manipular o emocional das pessoas para que elas sintam algo. Não precisa, porque, na verdade, sobre a questão da presença, não se trata só de você sentir a presença. Você tem que decidir carregar a presença. Então, por meio de atitudes, de ações que você vai ter, por meio da busca pelo Espírito Santo de Deus, que é uma ação que você faz, você decide buscar e você vai buscar, então é uma ação. Você tem que decidir isso e praticar isso. Então, é por meio daí que você vai começar a entrar no sobrenatural e ele vai se manifestar. Não precisa ninguém te manipular emocionalmente para isso. Ele é poderoso demais. Meu Deus, estou sentindo a presença muito forte hoje, gente. Socorro. Então, não precisa disso. Eu conheci ministros da palavra. Eu conheci dentro de seminário teológico. Eu conheci ministros da palavra que pregavam utilizando truques psicológicos. E hoje estão todos desviados. Eles não eram influenciados pelo Espírito de Deus, não. Não tinha nada a ver com o Espírito Santo ali. Pregavam usando truques de psicologia. E falavam isso, que usavam truques ali para mexer com o emocional das pessoas. Então, nesse meio é algo assim, normal. Não é nada novo. Normal, você aprende ali. E aí eu não cheguei nem a concluir o seminário porque eu fui vendo que aquilo não era para mim. No meio do caminho eu falei, não, isso aqui não é para mim. Não é. Tem alguns conhecimentos que eu realmente não quero ter. Não sei se algum dia eu vou estudar mesmo a teologia. Eu não sei, eu tenho alguns conhecimentos, mas eu prefiro buscar por si só, ler alguns livros, mas não mergulhar, porque eu sei que aquilo pode me confundir.
Então eu fiquei um tempo ali, eu era muito nova, eu era adolescente ainda. Aí eu vi que não era para mim. Fui buscar o poder de Deus, fui buscando, orando, fazendo outras coisas e eu creio que Deus não permitiu também que eu fosse mais a fundo. Então, essas pessoas eram movidas ali pela emoção e mexiam com a emoção das pessoas aí. Daqui a pouco tinha um monte de gente lá chorando. Porque você aprende a fazer as pessoas chorarem também. E aquele choro era algo motivado pelo emocional. Não era o Espírito Santo de Deus que estava ali, atuando e operando por emoção. Então isso tem atrapalhado porque o Espírito Santo ele acaba não tendo liberdade para atuar. E o culto tem que ser movido pelo Espírito. As ministrações precisam ser movidas pelo Espírito e não pela emoção. Entendem? Então eu observo muito isso. Eu fui em muitos cultos lá em Santa Catarina que eu via que não tinha nada de Deus ali. Era pura emoção. As pessoas são movidas à emoção. Ali vê uma voz bonita e está glória, glória, aleluia. Mas é por causa da voz da pessoa. Aí o pregador está lá gritando. A pessoa, glória, glória, porque o pregador está gritando. Enquanto tem ministros que pregam de um modo assim manso, e Deus está na vida da pessoa, e Deus se manifesta através da vida da pessoa, mas o povo não percebe não, aí começa a bocejar, começa a dormir. É impressionante. Por quê? Porque é uma pessoa que é movida à emoção. Ela não é movida pelo espírito. E aí pode chegar alguém lá com espírito de engano, como eu já vi. Espírito de engano puro. A vida toda errada, no off, no oculto. Mas na igreja estava lá pregando, gritando, e o povo, glória, glória, glória. Me deixe, viu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, pedir discernimento espiritual. É aí que entra o discernimento, né? Vocês gostam que eu fale sobre isso? Busquem, peçam a Deus orientação. E fale, Deus, eu preciso saber discernir as coisas. Me dê o dom de discernir os espíritos. Eu recebi por imposição de mãos e fui buscando e aquilo foi se aperfeiçoando, mas eu entendi que eu recebi por imposição de mãos. De uma mulher de Deus que colocou a mão e liberou. E ela é assim muito usada por Deus. Isso foi em 2015. Só que eu tive que despertar, né? Lembra quando Paulo fala com Timóteo? Desperte o dom que é em ti. Ela liberou ali a palavra para que o Senhor me desse discernimento e eu fui despertando. Fui buscando e aquilo foi se intensificando. Então peçam a Deus discernimento para que vocês saibam, porque se eu estiver num lugar ali e eu ver que não é Deus atuando, que é emoção, eu percebo logo. Me dá logo vontade de sair. Eu fico assim, observando, parece que não está acontecendo nada. Então eu fico incomodada no lugar quando eu percebo que está acontecendo isso. Manipulação emocional e que não é o Espírito Santo atuando ali. Me dá vontade de cair fora logo, porque não atinge. Quando você tem discernimento, o negócio não funciona. Vai pegar em todo mundo, mas não vai te pegar. Eu passei muito por isso lá no lugar onde eu estava, que eu observei muito isso em vários cultos. Porque eu sabia que não era o Espírito Santo de Deus atuando ali, mas que era a emoção das pessoas. Então isso é uma coisa que tem atrapalhado muito, o mover do Espírito Santo. Essas manipulações emocionais. Outra coisa também que atrapalha o mover do Espírito Santo, que faz com que as pessoas não sejam tocadas ali, não recebam esse revestimento ali por meio do Espírito, é a autossuficiência. Você precisa da orientação do Espírito Santo para fazer toda e qualquer coisa na sua vida. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa que ele te oriente para fazer toda e qualquer coisa na sua vida. Sem ele, nada flui, nada acontece. Sem ele é engano. Nós precisamos reconhecer isso, ter humildade para reconhecer que sem a orientação divina do Espírito Santo, a gente não consegue executar nada em nossas vidas com excelência. Nós precisamos reconhecer que dependemos dele. Não convém nós termos essa autossuficiência de pensar que não dependemos de ninguém, que não precisamos de ninguém. Em algum momento da tua vida, tu vai precisar de alguém, tu vai depender de alguém. Pode ter certeza que em algum momento tu depende de alguém. E nós dependemos de alguém que está acima de tudo e de todos, né? O Deus Todo-Poderoso. Ele deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Olha que privilégio. Então reconheça essa dependência, não queira ser autossuficiente. Peça a ajuda dele para tudo que você for fazer. Vou dar um exemplo aqui bem claro.
Se você pegar a Bíblia e você for meditar nela, sem a presença do Espírito Santo, tu não vai entender nada. Mas se tu chamar ele e falar, Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender aqui o que eu vou ler agora, o que eu vou meditar, me ajude, porque eu preciso da tua orientação. Se tu lê a Bíblia junto com ele, tu vai captar tudo. Ai, meu Deus, é muito forte, socorro. Você vai entender as entrelinhas do que ele quer te passar, porque ele está ali. Meu Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus até para meditar na palavra, porque sem ele tu não entende nada do que tu vai ler. Tu precisa dele, da ajuda dele. Então vai ler a Bíblia, vai meditar, chama ele, convida ele. Convida ele para fazer a leitura com você. E peça para ele, Espírito Santo, me dá um entendimento aqui da palavra. Ele vai te dar um entendimento. E tu vai começar a ler e vai entender coisas que ninguém nunca te falou, que tu nunca ouviu ninguém pregar. Está ele te falando. Gente, é tremendo você ler a palavra com a ajuda do Espírito Santo. Tu entende tudo. É impressionante. Não vai precisar tu ficar buscando ali conhecimentos que são desnecessários, sabe? Tu vai ler ali. E ele vai te dar toda a clareza do que ele quer te falar naquele momento. Você vai pegar o mesmo versículo, o mesmo capítulo e vai ler várias vezes. E a cada vez que tu lê, ele vai te dar uma revelação diferente, uma revelação nova, baseado no que ele quer te falar naquele dia, naquele momento, naquela hora. É impressionante. Como o Espírito Santo é incrível, gente. Experimenta convidar ele para fazer a leitura contigo. Tu vai ver o quanto que o negócio é diferente. Ele vai te revelar as entrelinhas. Outra dica que eu vou dar para vocês aqui, gente, com todo amor, de coração mesmo. Se você é novo convertido, não pense que você é autossuficiente também. Isso serve para todos nós, independente de ter anos na igreja, meses. Não importa, mas de coração vou dizer para você que é novo convertido, que está começando agora, não sabe muito bem por onde começar. Eu tenho a visão de que todo novo convertido tem que ser discipulado, tem que aprender ali, passar por um processo de ensino, de alguém estudar junto com ele, para ensinar a ler a palavra, porque é necessário. Peça a orientação do Espírito Santo de Deus para te ajudar e de alguém de tua confiança que é experiente já, que tem um pouco mais de experiência que você. Sente para aprender, peça ajuda, porque às vezes você vai ler e você interpreta tudo errado. Eu vejo muitas pessoas assim que se converteram há pouco tempo, está iniciando ali, está na fase do leite ainda, são bebês espirituais, mas já se consideram super experientes e falam as coisas com propriedade, tem aquela assim arrogância, não tem aquela humildade, sabe, de falar, estou aprendendo, preciso avançar. Preciso de ajuda de alguém. Tem que sentar para aprender, porque quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então tenha humildade, pede ajuda. E intimidade com Deus é algo construído. É claro que você pode ser novo convertido e começar a ler aqui, o Espírito Santo te dá o entendimento, tudo ali certinho. Mas não é sempre que isso acontece, porque a intimidade com Deus é um processo, é algo construído. É aos poucos que tu vai aprendendo, se aprofundando. E aí tu vai mergulhando, ele vai te mostrando as coisas. Não é assim, da noite para o dia, tu já é uma pessoa experiente. Não. A intimidade com Deus, eu sempre digo, né, que é como se fosse um jardim. Tu vai a cada dia ali plantando uma sementinha, regando, até que o jardim comece a ficar florido, as flores começam a crescer. Aí tu vai regando todos os dias. É um processo. Então as coisas não acontecem da noite para o dia. Pode levar um certo tempo. Por isso é bom você ter ajuda. Ninguém vive só, ninguém anda só. A gente precisa de alguém para caminhar conosco, tá? Tem processos assim que Deus te isola, mas assim, a gente sempre vai ter alguém ali que Deus vai colocar no momento certo. Nem que seja uma pessoa, mas Deus coloca no tempo certo para te ajudar, para te auxiliar. Então, não tenha essa autossuficiência. Não pense que você sabe tudo, principalmente se você começou agora, você está iniciando o processo, está começando a caminhar na fé. E no início pode ser um pouco difícil a compreensão, eu passei por isso, então eu sei como é. Então peça ajuda, busque ajuda, tenha humildade, peça ao Senhor que te oriente, procure alguém ali para te ajudar também, para te orientar.
alguém que realmente entenda, porque tem gente que não sabe nada, quer ensinar o que nem sabe. É muito importante isso, principalmente quem está começando. Observe o processo de uma criança, né? Ela nasce, aí aos poucos ela vai se desenvolvendo. Depois de um tempo ela começa a dar os primeiros passos. Aí depois começa a falar. Algumas falam primeiro, depois andam, outras andam, depois falam. Então, assim, são processos que a gente tem que entender que é assim que funciona, é aos poucos, não é da noite para o dia. Então, peça ajuda. Vai ser melhor para você pedir ajuda de alguém do que ficar lendo uma coisa e interpretando tudo errado. Eu conheço muito novo convertido que tem a mente toda equivocada. Então, você vê que já começa sem uma base ali, sem um alicerce, e aí lá na frente isso dá um problemão, porque para você tentar ali tirar da mente da pessoa que ela aprendeu errado é muito difícil. Então, está começando, busca ajuda, pede ajuda do Espírito Santo de Deus, de alguém que pode te ajudar ali também, que você vê Deus na pessoa, que você vê que o Espírito Santo habita na pessoa, pede ajuda, tá bom? Eu tenho anos na igreja, mais de 20 anos, e a cada dia que passa eu aprendo algo novo. Eu tenho pessoas que eu sento para conversar, para aprender, para passar horas falando sobre as coisas de Deus, para mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Eu tenho pessoas assim, porque eu não sei tudo e eu nunca saberei tudo. Então eu sento com pessoas mais experientes do que eu para aprender, para extrair conhecimento, tirar dúvidas. Então é importante isso aqui. Tem pessoas que não avançam espiritualmente por conta da autossuficiência, porque não tem humildade para sentar com alguém para aprender. Alguém que é mais experiente, que sabe mais, que tem até mais profundidade ali com Deus. Porque acha que já sabe tudo, que não precisa da orientação de ninguém. E nós não podemos nos conformar em ser alguém assim. Aí a pessoa começou ontem e fala, não, já sei de tudo, não preciso de ajuda de ninguém, não quero ajuda de nenhuma pessoa. Isso aqui já atrapalha, porque primeiro que o Espírito Santo de Deus, ele é humilde. Então isso aqui já demonstra uma atitude, né, arrogante. Você não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. Eu não sei de tudo, você não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. A cada dia que passa, tu pode aprender algo novo com alguém ou com o próprio Espírito Santo. Então, essa autossuficiência atrapalha você de avançar espiritualmente, de crescer e de experienciar coisas novas da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus não se agrada dessas coisas. Ele é manso, ele é humilde, ele é simples, ele é santo. O Espírito Santo é santo. Então aqui dentro entra também a humildade, né? Porque a humildade ela faz parte da santidade. Se esforce para não errar nisso aqui. Outra coisa que atrapalha também o mover do Espírito Santo em nossas vidas é orar do jeito errado. O Espírito Santo me ensinou até a orar porque eu não sabia. E eu não estou falando aqui sobre professar palavras bonitas, não. Eu estou falando da intenção do meu coração. Eu entendi que a minha oração tem que ser feita para ter intimidade com Deus e não para ficar pedindo coisas para Ele. É claro que tem momentos que eu peço coisas e você pode também pedir coisas, mas a intenção principal da oração não é essa. Eu não tenho que recorrer a Deus só quando eu preciso da ajuda de Deus em relação a algo, não. Eu preciso orar a Deus para ser íntima dele. Assim como eu converso com outras pessoas para ter intimidade com elas, para conhecê-las, eu preciso ter também esse interesse em conversar com Deus para conhecer a Deus. Então, a nossa oração deve ser feita com essa intenção, de ser íntimo do Pai, de se aprofundar em intimidade e em conhecimento. Então não é errado pedir, mas nós não devemos orar só para pedir. Nós devemos orar também para entregar, para oferecer. Precisamos aprender a nos colocarmos como oferta no momento da oração. Oferte para Deus a sua vida, o seu coração. Oferte você. Se coloque como oferta. Eu aprendi a orar assim. Tem dias assim que eu não sei nem o que é que eu vou falar. Eu não sei o que orar. Tem dias que a nossa mente fica muito confusa. São tantas informações, tantas coisas, tanta agonia, tanta pressão. Então, quando eu estou assim, eu ajoelho e falo assim, Deus, eu nem sei o que eu quero dizer, mas eu estou aqui. Eu não sei nem o que é que eu estou sentindo, mas eu estou aqui. Não sei te falar o que se passa dentro de mim. Eu não estou entendendo aqui os meus pensamentos.
As minhas emoções estão muito agitadas. Eu não sei o que se passa dentro de mim, eu nem sei o que eu quero dizer. Mas eu só sei que eu estou aqui como oferta. E eu te entrego, Senhor, o meu ser, a minha alma, o meu espírito, a minha mente. Eu entrego tudo ao Senhor aqui agora. Eu coloco tudo aqui agora diante de Ti. Eu não sei o que falar, não sei o que pensar, mas eu estou aqui. E tem dias que nós estamos sem vontade de orar. O Espírito Santo que habita em nós, ele sabe disso. Então eu não minto para ele, eu sou sincera. Eu falo, Senhor, eu estou sem vontade de orar, mas eu estou aqui porque eu te amo, porque eu preciso do Senhor. Então, eu preciso estar aqui. Eu tenho essa necessidade de estar com o Senhor, de me comunicar com o Senhor. Eu preciso disso. Mesmo sem vontade, eu preciso disso. Eu não posso ficar sem a tua presença. Então, eu oro assim. Eu fui aprendendo que a oração, ela tem que ser feita com sinceridade e que eu não posso fazer orações hipócritas. Se Deus sabe que tu não está sentindo aquilo, seja sincero. Deus, hoje a minha alma está angustiada, está abatida, está aflita. Pode falar tudo, porque Ele te entende. O Espírito Santo habita em você, então Ele te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Do que teu pai, tua mãe, teu marido, a tua esposa. Ele te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Então, não dá para enganar Ele. Eu fui aprendendo que eu preciso ser sincera quando eu for orar. Então eu fui aprendendo a ter sinceridade porque eu entendi que a sinceridade agrada ao Senhor. Tu não precisa falar bonito para agradar a Deus. Não fique tentando copiar as orações dos outros. Ele não precisa disso. Tu não precisa impressionar a Deus com a tua oratória. Ele não está preocupado com nada disso. Ele vai ver a sinceridade. Então, chega lá, confessa o que tu sentiu, o que tu fez. Pode falar tudo. Confesse e deixe, para que você seja alcançado pela misericórdia, mas tem que ser sincero. É isso que Ele quer de nós, a sinceridade, porque quando você fala, quando você reconhece ali os seus erros, quando você reconhece aquilo que você precisa mudar, aí Ele pode te ajudar, porque agora você quer ajuda. Como que você vai mudar se você não reconhece que precisa da mudança? Então, o primeiro passo é isso, é reconhecer que você precisa. E aí ele vai te ajudar. Sabe aquele tipo de oração que a pessoa chega assim e fala assim, Deus, eu deixei tudo para trás para te seguir, e aqui estou passando pela prova, está difícil. A Bíblia já havia nos avisado, né, que no mundo nós teríamos aflições. E ter deixado tudo para trás para seguir a Cristo é algo extremamente benéfico para nós mesmos. Nós só ganhamos com isso. E esse tipo de oração é como se fosse uma chantagem, assim, com Deus. E não funciona, porque Deus não é menino. Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, não adianta ficar tentando enganar a Deus, fazer chantagem com Deus. Não funciona. Porque se a gente decidir caminhar com Deus ou não, Ele continua sendo Deus. Então, nós é que precisamos dele. Então, assim, se tu escolher andar com Deus ou não, Ele vai continuar sendo Deus Todo-Poderoso, reinando para todo sempre, sendo adorado e exaltado porque Ele é Deus. Então não adianta fazer oração de chantagem com Deus, porque Deus não é menino. E isso aqui é maturidade espiritual também. Deus não se agrada desse tipo de oração aqui. E Deus não é nosso empregado, né? Para a gente pensar que a nossa vida tem que caminhar o tempo todo com tudo a favor de nós. Não. O próprio Jesus passou por aflições aqui, imagine eu e você. E eu lembro que eu congregava com um irmão e sempre que ele iria orar, ele dizia assim, Espírito Santo, nos ensina a orar. E eu achava aquilo super estranho, né? Eu era imatura ainda na fé, muito assim, verde. E ele falava assim, eu achava estranho, mas depois eu fui entendendo que o irmão estava certíssimo, que é assim que nós temos que orar. E eu aprendi a orar assim também. Eu peço ajuda do Espírito Santo, eu comecei a pedir, Senhor, me ensina a orar, como que eu tenho que orar? Eu fui entendendo que eu preciso orar com sinceridade em meu coração. Ele foi me ensinando, me mostrando que eu preciso ser uma pessoa sincera com Ele. Então eu vou orando, confessando os meus pecados, falando com Deus a verdade, e isso chama a atenção dele. A sinceridade do nosso coração chama a atenção do Espírito Santo de Deus. Eram essas dicas que eu tinha para dar para vocês aqui, né? Tem coisas que atrapalham o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e que a gente possa avaliar para ver onde que nós estamos errando e acertar. Eu espero ter ajudado você com mais esse vídeo.
Compartilhe comigo aqui nos comentários qual foi a sua experiência com o Espírito Santo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.